Sabe aquela ideia de que para a gente transformar o mundo, primeiro a gente precisa se transformar? Pois é exatamente essa proposta do livro Você Governante. A premissa dele é que a grande virada na nossa vida começa quando a gente aprende a se autoliderar. E é essa jornada que a gente vai desvendar agora. Logo de cara, o livro já lança uma pergunta poderosa, bem direto ao ponto. Quem você quer ser a partir de hoje? E o interessante é que o foco não é ficar olhando para o passado, sabe? É sobre a escolha, a decisão que se toma neste exato momento. É um verdadeiro chamado para ação, para começar já. Bom, e como essa jornada toda começa? Com um encontro. A gente é apresentado a uma figura, um mentor muito sábio, o amigo do Briente. Ele surge num momento de reflexão e pronto. É o pontapé inicial para essa busca pelo autoconhecimento. E essa é a pergunta que o mentor faz. É a faísca que acende tudo. Ele não fala de um poder distante e inalcançável, não. Ele fala de algo que já está aí dentro de cada um, mas que muitas vezes a gente esquece ou simplesmente ignora. Tá, mas o que significa na prática ser você governante? O livro define isso de um jeito bem claro. É sobre tomar as rédeas, ter soberania sobre as próprias escolhas e ser o arquiteto do próprio destino. É a autoliderança em sua forma mais pura. E aqui está o pulo do gato. Tudo começa olhando para dentro. O primeiro passo para governar a própria vida é um ato de introspecção muito honesta. Afinal, como é possível governar um território que nem se conhece? Impossível, né? E esse território somos nós mesmos. Certo? Uma vez que o chamado foi entendido, a gente precisa das ferramentas certas. Então, vamos em frente para ver como o livro organiza as habilidades práticas que um governante precisa dominar para valer. A obra organiza todo esse aprendizado em 4 pilares fundamentais. É um caminho bem estruturado. Começa com a busca por sabedoria em exemplos do passado e vai até a habilidade de se manter firme quando as coisas ficam difíceis. Nesse primeiro pilar, a gente olha para trás para aprender. O livro usa figuras como Moisés, Josué e Davi não só como personagens históricos, mas como verdadeiros arquétipos de liderança, extraindo lições atemporais de fé, coragem e humildade. Já no pilar da comunicação, a ênfase em saber ouvir é crucial. Segundo o livro, um bom governante não é só aquele que fala bem, que inspira. É também, e talvez principalmente, aquele que entende as necessidades dos outros através da escuta ativa e da empatia. Olha só que mentalidade poderosa para se ter na hora de tomar decisões. Aquele medo de errar, que tantas vezes nos paralisa, essa perspectiva do livro é libertadora. Cada escolha, mesmo que o resultado não seja esperado, se transforma numa lição valiosa no caminho do crescimento. E, finalmente, o teste de fogo. A crise. As crises são inevitáveis, mas o livro as apresenta não como meros obstáculos. Elas são um momento em que a nossa verdadeira capacidade de governar é forjada e revelada. É a chance de transformar a pressão em força. Até aqui, a gente falou muito sobre o como. Como liderar, como decidir. Mas a narrativa do livro vai ainda mais fundo para responder a uma pergunta fundamental. O de onde? De onde vem tudo isso? E essa questão central que o mentor levanta, depois de apresentar todas as ferramentas e técnicas, ele nos guia para a fonte de onde emana todo esse poder de autogovernança. A primeira pista aparece numa passagem bíblica. A metáfora da videira e dos ramos sugere que essa força não é gerada por nós mesmos, mas que ela flui de uma fonte maior, uma conexão vital que nos sustenta. E é aqui que o livro constrói um momento de grande revelação. A identidade desse mentor, que guiou toda a jornada até agora, é a chave para entender a mensagem final da obra. A revelação é realmente poderosa. Ao citar as palavras de Jesus, o livro deixa claro que o mentor, o amigo do blindiente, é uma representação do próprio Cristo, o guia supremo dessa jornada interior. Então, o ponto crucial é este. Para o autor, a capacidade de se autogovernar não é apenas uma habilidade psicológica, é um reflexo de uma identidade divina. A autoliderança é apresentada como uma expressão da imagem de Deus em nós. Com essa compreensão tão profunda, a gente chega à conclusão desta análise. A pergunta que fica é: como aplicar essas lições e continuar essa jornada de transformação? O livro nos deixa com alguns princípios bem claros para seguir adiante. A jornada não termina com a leitura, é um processo contínuo de crescimento. É sobre se nutrir para poder nutrir os outros, liderar com sabedoria e amor, e continuar acreditando nesse poder divino interior. E terminamos com a mesma provocação do início.
Com essas ferramentas e essa nova compreensão de identidade e poder, a pergunta final não é mais se é possível governar a si mesmo, mas sim o que vai ser construído com essa capacidade. A jornada começa agora.